Por esta razão, também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do soberano Rei, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento do Altíssimo. Aleluia. Amém. Iremos considerar sobre o valor de estarmos firmados na verdade para frutificarmos na missão. Lembram que há pouco eu falei que nós todos temos um ministério, não é de A, B ou C, é nosso. Todos que estão salvos, lavados pelo sangue, possuem um ministério. Você foi chamado, chamada. Amém? E juntos nós temos a missão. Mas a gente vai viver muito mais a missão à medida que a gente estiver alinhado uns com os outros. Porque senão um está puxando para um lado, outro puxa para o outro, entende de uma maneira, outro entende de outra. À medida que a gente está alinhado, a gente cresce junto. E esse alinhamento precisa ser a partir da verdade. Então, o valor de estarmos firmados na verdade, para que a gente possa frutificar na missão. Então, o texto aqui, ele nos ensina primeiramente sobre o valor de estarmos firmados na vontade do nosso Pai Celeste. Amém? Então, o texto diz aqui, o apóstolo Paulo diz, desde o dia que ouviu, aqui o contexto é que Paulo enviou a Epáfras lá para Colossos. E Epáfras foi Paulo que implantou a igreja em Colossos. Amém? Uma igreja da Ásia. Paulo implantou, a igreja de fala grega. Eles eram gentios. E Paulo implanta, a igreja se desenvolve, ele estabelece ali um presbítero, mas ele envia Epáfras, como discípulo de Paulo, em Alcha, de Shaul em Alcha. Epáfras era um gentio, falava grego também, porque era natural, ele era da Grécia, lá de Colossos. E Epáfras vai e toma conhecimento como estava a igreja. E volta, trazendo notícias para Paulo. Aí Paulo diz, desde o dia que ouvimos a Epáfras, é o contexto que a gente não tinha visto ainda, né? Aí ele diz, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis. A nossa vida seja um transbordo, um transbordar do pleno conhecimento, não é de um pouquinho do conhecimento, não. Mas o conhecimento que a gente já tem, já dá para a gente transbordar. Mas a oração de Paulo é que a gente transborde do pleno conhecimento em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Conhecimento da vontade do Altíssimo. Então, o que é que a gente tem que transbordar? Do pleno conhecimento da vontade do Pai. A gente tem que saber o que é que o nosso Pai quer. Aqui a gente tem falado um pouco sobre o discipulado original, apostólico. Quando todo mundo tiver plena convicção que é o pleno conhecimento da vontade do Pai, ou seja, você saber que a vontade do Pai é fazer isso, a gente já vai estar a um passo de fazer. Tem muitas pessoas que ainda ficam confusas, religiosamente confusas. O evangelicalismo dos nossos dias, ele traz essa confusão. Então, porque tem tantos etos denominacionais, tantas maneiras de ser igreja, entre aspas, bem grande, viu? A igreja só tem uma. Mas as pessoas pensam, e tem a igreja de evento, tem a igreja dos famosos, hoje em dia a igreja da multimídia, das redes sociais, e atrai multidões. Então, as pessoas... Então, não precisa evangelizar muito, não precisa fazer discípulo, não. E aí o que acontece? Quando a gente entende o pleno conhecimento da vontade, a gente está se firmando na verdade para fazer a nossa missão, para frutificar na nossa missão. Amém? Então Paulo diz, olha, eu estive orando e oro constantemente por vocês, a fim de que vocês vivam do modo digno do soberano Rei. O que é dignidade? É uma palavra moderna que ela se equivale. É de forma compatível com o soberano Rei. Eu preciso ter uma vida compatível com a majestade do meu Rei, com a glória do meu Rei, com a bondade do meu Rei, com o amor que ele tem tido por mim. Será que o meu amor para com ele, eu tenho procurado corresponder? Então Paulo diz assim, eu oro para que vocês tenham uma vida de modo digno. Ou seja, uma vida de modo compatível. Amém? Para o inteiro agrado do Rei da glória. Frutificando em toda boa obra. Então, Paulo aqui incluiria o discipulado, porque se ele está orando para que a igreja lá em Colosso, ela frutifique em toda obra aprovada, toda obra que está de acordo com a vontade do Pai, então ele também estava orando pelo discipulado. Amém? E que a gente continue crescendo no pleno conhecimento do nosso Pai. Então, basicamente, é isso que o apóstolo Paulo ora.
Então, não se avança por mero ativismo, por criação humana. Vamos inventar uma coisa aqui na igreja para atrair gente. Pode ser uma coisa boa, não é pecado, não. Vamos inventar uma coisa aqui para que a denominação terrena se enalteça. E a gente pode construir uma torre de Babel. E muita gente ser atraída. Feito um vexame de abelha, quando futucaram, derrubaram a casa da abelha e colocaram uma pessoa melada de mel correndo ali. Um enxame de abelha vai tudo assim. A gente pode criar uma atração. Mas nós precisamos entender que nós não avançamos por ativismo. Nós avançamos por revelação e entendimento da vontade. Do contrário, a gente vai estar inchando. E criar uma religião que enche não é difícil. Não vou me prender muito aqui. Segunda coisa, uma vida de modo digno do chamado é uma vida que se firma na verdade para frutificar na missão. Modo digno. O discipulado, ele não é adesão social, que o ambiente é mais gostoso. É claro que a gente cuida disso. A gente não vai ser pessoa antipática, ruim. A gente não vai botar um ambiente desagradável, um ambiente mal cheiroso, um ambiente sujo, um ambiente mal iluminado, um ambiente que a pessoa fique transpirando, suada, calor, cheio de calor. Não, procura ter um ambiente agradável. Mas nós devemos ter um entendimento que essas coisas, elas não são o ponto de partida, o principal, o eixo de centro da nossa vida, e sim o discipulado na verdade, a vida transformada pela palavra. Para que haja transformação é preciso haver oração e ensino da palavra. Se não houver oração, a oração sempre precede o ensino. Porque senão a pessoa vai adquirir conhecimento terreno sobre a Escritura. O ateu ele pode conhecer muito a Bíblia sem ter vida. Um religioso pode conhecer muito a Bíblia sem ter vida. Por isso, a oração precede o ensino. Mas nós somos chamados a orar e somos chamados a ensinar a palavra. Amém? Cada um aqui foi chamado à vida de oração, orar e sem cessar, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, você tem a sua vida de oração, orar uns pelos outros, a vida de oração coletiva, mas também o ensino da palavra. Eu preciso estudar para poder ensinar. Eu preciso ler para conhecer. Eu preciso confessar para que isso faça parte de quem eu sou. Amém? E assim, eu ensino as pessoas, eu discipulo as pessoas. Vai chegar um momento que aquela evangelização, ela é uma parte do discipulado. Evangelizar é uma parte. Mas só a evangelização não é discipulado. Discipulado é mais. Discipulado é um acompanhamento, vida na vida. Depois que a pessoa aceita o evangelho, você continua para levar aquela pessoa a um amadurecimento. Amém? Então, o discipulado é transformação. E em terceiro e último lugar, o valor de estarmos firmados na verdade, para que a gente frutifique na missão, e que essa verdade vai fazer com que a gente frutifique em toda boa obra. Com tudo aquilo que o Pai espera que a gente faça, à medida que o nosso coração estiver firmado na verdade, a gente vai fazer. Por que é que a gente sabe coisa boa para fazer e não faz? Por quê? A gente sabe que tem coisa boa. Eu sei que isso era bom, mas não quero fazer não. Por quê? Por que isso acontece? A gente já tomou conhecimento teórico, mas o nosso coração ainda não foi arrastado para estar firmado na verdade. Quando o nosso coração se alinha com o entendimento da verdade, o coração no sentido de você realmente ter um entendimento pleno, que aquilo ali é o melhor para você, aí você vai fazer. Amém? Então ele vai frutificar. O reino cresce através de vidas que estão alinhadas com a verdade e passam a ser multiplicadoras dessa verdade que o seu coração já se alinhou. Aleluia. Amém? Então cada discípulo aqui já é um campo fértil para a verdade. Você se torna cada vez mais fértil, mais fecunda, mais fecundo para a verdade. A verdade bater em você, ela logo nasça. Amém? Ela logo frutifique. Imagina uma terra fértil. A semente bateu, a semente já está ali, começando a ter vida. Então, que o nosso ser seja cada vez mais fértil, mais fecundo para a verdade. Amém? Aleluia? Cada discípulo, cada célula que a gente já tem, se multiplique em muitas outras, seja despertada para essa vocação de multiplicação. Os nossos lares sejam abertos, vidas sejam alcançadas e cada casa seja um ponto de luz para a missão, para a nossa missão. Amém? Aleluia. Que bom Pai, aplique essa palavra que nós estudamos no teu coração profundamente, medite nela, volte, ouça novamente. O Espírito Santo vai falar algo ainda mais profundo para você. Amém? Curta, para que essa plataforma entregue a mais pessoas. Compartilhe diretamente com alguém através aí da setinha de compartilhamento, né? Tem lá
Você como compartilhar no seu WhatsApp, no seu Telegram. Você compartilha lá. Ou mesmo lá no Instagram. Você tem como compartilhar lá com pessoas o link desse vídeo. E também comente. Diga assim: eu quero ser, meu Pai amado, uma vida fértil para a verdade.